Olá, amigos da TV Viana, meu nome é André Zanotti e esse é o programa Solução. O tema de hoje é pedofilia. Fique ligado! Estamos começando mais um programa Solução e o tema de hoje, bastante polêmico e ao mesmo tempo bastante importante, é a pedofilia. Para isso, eu convidei a professora Daniela Santiago, ela é assistente social na Prefeitura de Quatá, ela coordena o curso de serviço social aqui na Unip em Assis e é mestre em psicologia. Daniela, é um grande prazer recebê-la. Agradeço a oportunidade de estar aqui para que nós possamos conversar, discutir um pouquinho sobre esse assunto que, como você colocou, é tão polêmico, né, mas ao mesmo tempo tão necessário. Daniela, eu acho que para nós começarmos é interessante que a gente tenha uma noção de números e dados, né? Certo. Parece que a pedofilia está muito longe da gente. Eu gostaria de saber, existem números concretos a respeito da pedofilia no mundo, no Brasil, aqui em Assis? O que a senhora pode passar para os nossos telespectadores? Então, esses dados, eles ainda estão em construção. Por quê? Porque é um crime, né, considerado um crime, mas é difícil esse crime ser percebido, né, vamos dizer assim. Os dados que nós temos são de algumas fontes, né, por exemplo, no ano de 2014, o PCdoB ele fez um levantamento sobre a pedofilia no mundo. Sim. E se constatou que 76% dos casos estavam no Brasil. Nossa. Né? O Brasil é também o terceiro país que mais consome material vinculado sobre pedofilia, né? Então é o país onde mais os pedófilos compram fotos, compram filmes pela internet, a maioria das vezes, né, sobre pedofilia. Com base ainda em dados, né, nós temos a Secretaria de Direitos Humanos que recebe pelo Disque 100 muitas denúncias de violação de direitos, incluindo da pedofilia. Sim. E essa secretaria levanta que o Estado que mais se tem denúncias é o estado de São Paulo. Né? Sobre Assis, que a nossa região nós sabemos de casos, né? Não são poucos, mas nós ainda não temos dados sistematizados. Será que dá para dizer para os pais, é importante, pai, que você assista e preste bastante atenção nessa reportagem de hoje, a pedofilia está próxima da gente? Sim, é muito importante os pais estarem atentos, ou os responsáveis, né, aquela pessoa que cuida da criança, estar sempre atento, observando o comportamento, porque a pedofilia, ela não escolhe classe social, ela não tem gênero e ela está muito próxima da nossa realidade. Certo, eu estive analisando alguns números, algumas informações, e não sei se é verdade, até gostaria de conferir com você, mas dizem que o consumo de pedofilia no Brasil é maior do que o de drogas e parece que no mundo movimenta casa de bilhões e bilhões de dólares. Isso é verdade mesmo? Sim, isso é verdade. Os dados estão sendo divulgados recentemente, né, sobre o consumo da pedofilia, mas no Brasil tem sido considerado assim, um consumo excessivo. No estado de São Paulo também, né, nós temos visto em Brasília um consumo muito grande de imagens, de vídeos, né, com essa finalidade. Uhum. Às vezes também vem na minha mente que o pedófilo é aquele que está escondido, que a gente não vai, que ele está com a máscara e de repente a gente vai identificar. Mas quem é ele? Que profissão? É verdade que ele muitas vezes ele escolhe uma profissão que propicie que ele esteja mais próximo das crianças? Sim, isso também é interessante aos pais, né, os responsáveis por crianças sempre observarem. O pedófilo, ele sempre vai ser uma pessoa que trata muito bem a criança, geralmente trata muito bem também a família da criança, né, uma pessoa amável, que sempre se dispõe em cuidar, sempre se dispõe em ficar com a criança, sobretudo se tiver possibilidade de ficar sozinho. E outro ponto que você destaca também é importante, as profissões, né? Quais são as profissões, né? São várias profissões que tratam com criança, mas o pedófilo, ele procura sempre profissão que vai permitir ele ter esse contato com a criança. Né? A gente não pode rotular, né? Falar tal profissão é cheia de pedófilos, isso não existe. Claro. Mas tem um contingente muito grande, né, de professores, né,
que já procuram uma profissão para poder ter o contato, né, para poder ter a possibilidade de ficar com a criança. Como também vai haver pedófilos que não têm essas profissões, né, mas é muito assim, característico da pedofilia procurar profissões que mantenham contato com a criança. Claro, então normalmente ele é aquela pessoa que está acima de qualquer suspeita e que nós aceitamos muito bem dentro das nossas casas. Isso, socialmente é uma pessoa aceita, né? Vamos dizer assim, é geralmente uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que paga suas contas em dia, é uma pessoa que não comete outros crimes que se tenha notícia, é uma pessoa que ela transita no meio familiar com muita facilidade, né? Não é uma pessoa que, vamos dizer assim, que vai causar algum espanto na família, claro, né? Sim. Aos poucos a pessoa vai se chegando, vai se aproximando, quando não é alguém já de dentro da família, né? Porque tem muitos casos de pedofilia que a pessoa já circula na família por ser membro da família, né? Essa é uma questão que eu ia te fazer, né? Acontece então a pedofilia dentro da própria família? Acontece muito. Acontece desde pessoas que têm vínculo consanguíneo, vamos dizer assim, os avós, os tios, né? Vamos dizer que tem um vínculo genético aí. E acontece também a partir daquelas novas associações, desculpe, de família, né? Então, o padrasto, né? Ou o avô que veio ali por uma aceitação, né? Por uma coisa assim, vamos dizer que não é um avô biológico, mas que tem um vínculo, né? Um vínculo de parentesco, de proximidade. Então, geralmente o pedófilo circula nesse ambiente familiar. E até por isso que o pai e a mãe acabam confiando, né? Porque tem essa convivência já. Certo. Este é o programa Solução e eu gostaria de convidar você a fazer parte desse programa. Para isso, mande um e-mail para solução@tvviena.com.br ou ligue para o telefone 3323-2739, sugira temas, sugira pessoas, eu gostaria de tê-la aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta para a professora Daniela, mas nós vamos para o comercial e eu gostaria que você aguardasse nossa resposta, que é justamente qual é o perfil desse pedófilo, ou seja, será que a gente consegue identificá-lo? Fique ligado, a resposta vem já já. Só quem está há muitos anos no mercado de automóveis pode fazer um excelente negócio para você. Na Super Auto Multimarcas, você encontra veículos nacionais e importados, novos e seminovos, com as melhores condições de compra. Na Super Auto, o seu usado é super valorizado na hora da troca. Quer financiar? Não tem problema. Aqui o crédito é rápido e fácil e você ainda tem a certeza de encontrar as melhores taxas do mercado. A Super Auto é o lugar certo para você comprar ou trocar o seu carro. O maior estoque multimarcas. O que você está esperando para realizar o seu sonho? Aqui na Super Auto, o atendimento é diferenciado. Os veículos são de procedência, revisados e com garantia. Super Auto, aqui dá negócio. Estamos de volta com o programa Solução, com a professora Daniela Santiago e o tema de hoje é pedofilia. Eu havia feito um questionamento para a professora no bloco anterior, que é, será que a gente consegue identificar um possível pedófilo? É claro que a gente não pode rotular, e é claro que, como você disse, ele está dentro da família, mas pode estar perto da família, alguém que presta serviço para a família, um amigo, um professor, alguém numa igreja, uma religião, um médico, um dentista, enfim, alguém que está muito próximo. Claro que, com todo respeito, mas será que a gente consegue identificar um possível pedófilo, um perfil de um pedófilo próximo à nossa família? Então, é como você pontuou, né? A gente não pode rotular e estabelecer um parâmetro e dizer que todos que se comportarem de uma maneira X são pedófilos. Né? Mas, no geral, um pouco do que nós já pontuamos, é sempre uma pessoa atenciosa, é uma pessoa carinhosa com a criança, né? Nem todos os pedófilos eles são agressivos com a família. Está sempre disposto a ficar com a criança, principalmente se for sozinho, né? Isso é um sinal de atenção, né? De alerta que nós como educadores, como pais, como cidadãos temos que ter. Né? Não tem, infelizmente o pedófilo ele não vem com uma marca, ele não vem, né, com um rótulo que a gente possa identificá-lo.
mas é essencial para todas as relações a observação, né? A observação da criança, a observação dessa pessoa que transita no ambiente, né? As colocações que essa pessoa faz, as falas, né? Isso é muito importante. Sim, também. Claro. Então é importante dizer que a pedofilia não está só na internet, né? Isso é importante, né? A gente tem visto muito caso de internet, né? Então a gente acaba restringindo o escopo, né? Achando que a pedofilia só acontece na internet. Não é. A pedofilia, ela está presente nas escolas, ela está presente até na rua, né? A gente tem casos na rua que as crianças ou os adolescentes são assediados na rua, do período que eles saem da escola até eles chegarem em casa. Mas a internet potencializou, penso eu, né? Que a internet, ela ampliou as possibilidades, né? Porque você não está vendo, às vezes, com quem você está conversando, você está vendo um perfil que você nem sempre sabe se é verdadeiro. Claro. Então, dentro da internet tem essa questão das pessoas, dos pedófilos, se colocarem como crianças, vamos dizer assim, criar um perfil falso e assim ir se relacionando com outras crianças até estabelecer um vínculo, uma confiança dessa criança ou desse adolescente, né? Isso é comum também. Mas há também o consumo, né, de material, que é o material com fotos, vídeos, né, uma série de outras formas que é consumido também. Isso também é pedofilia, também é crime. Professora, já se sabe se isso o que leva uma pessoa a ser pedófila, né? Isso é uma questão genética ou não, é o meio em que ela viveu? Existe algum estudo nesse sentido? Tem vários estudos, várias abordagens correspondentes e distintas, né? Então tem abordagens que colocam que isso é uma disfunção, né? Um problema mental, que a pessoa nasce com isso, então fatalmente um dia ela vai ela vai manifestar a sua pedofilia. E tem uma abordagem que coloca que é mais comportamental, que é um comportamento por algum problema de personalidade, por alguma vivência que a pessoa teve, mas futuramente ela desenvolve essa, vamos dizer assim, essa atração por criança ou por adolescente, né? Então, são abordagens distintas, né? Penso eu que a vivência, o comportamento, né, as experiências concretas que a pessoa tem durante a vida são muito influentes nesse processo de pedofilia. Sim. Tem um outro ponto também que eu acho importante, que algumas pessoas dizem o seguinte: a pedofilia realmente é ilegal, injusta, é um crime, mas por outro lado, as crianças estão se sensualizando mais cedo, roupa de oncinha, danças, né, que expõem muito, sobretudo a mulher, enfim. Existe também esse lado ou não? Isso é simplesmente mito? Então, nós vivemos, na verdade, o que os autores chamam de uma adultização da infância. Você citou as roupas, né? Eu recentemente passei por isso, porque eu tenho uma bebê novinha ainda, ela vai fazer 1 ano, e nós não encontramos mais aquelas roupinhas de bebê mesmo para você comprar e tal. São as roupas mais parecidas com a de mulher mesmo, né? A de onça, de girafa, né? São umas coisas mais assim, refinadas, vamos dizer assim, né? Mas eu penso que a criança ou o adolescente, ele nunca provoca isso, né? A criança, ela quer o afeto, o adolescente também, né? Eles querem o afeto, eles querem o carinho, né? Eles não têm noção de que determinados comportamentos estejam, vamos dizer assim, provocando esse lado. Só que hoje em dia a gente ouve muito isso na mídia, em alguns lugares, assim, pessoas até que trabalham com infância colocam: a menina provocou, o menino procurou, e não é assim, né? Nós, trabalhadores da área social, pessoas que temos, assim, né, por objeto defesa do direito, nós temos sempre que pensar que a criança ou o adolescente, ele sempre é a vítima. Porque, veja, ele vai passar por experiências sexuais e uma série de outras que ele ainda não está preparado. O desenvolvimento infantil, ele tem que ser sequencial, ele tem que ter as fases, as etapas, né? Tudo tem que ser, tudo a seu tempo, né? Então, isso para a criança, mesmo que ela não entenda às vezes que está acontecendo isso vai ser um trauma futuro, né? Então, a criança sempre é a vítima. A criança, então, não pode perder o foco de que ela é criança e os pais precisam saber disso também. Exatamente. Tem uma pergunta, pais e mães, e essa pergunta eu fiz pensando em vocês. Será que, professora, será que a gente consegue identificar agora, não o pedófilo, mas o perfil de uma criança ou de um adolescente que
provavelmente esteja passando por um processo como esse, eu gostaria que você respondesse diretamente olhando para os pais, porque essa pergunta, essa resposta merece toda a sua atenção, pai. Sim, todos nós, né, todos os cidadãos, né, os pais, principalmente quem tem criança, quem tem adolescente ou quem não tem, mas é um cidadão, né, de bem, que busca uma sociedade melhor, precisa prestar atenção, né? Às vezes você não tem um filho seu, mas você convive com outras crianças, né? Então é interessante. Tem alguns comportamentos, tanto da criança quanto do adolescente, que podem ser indícios. Pensando na pedofilia que acontece através da internet, é sempre bom a dica de estar observando quais são os sites que a criança ou o adolescente visita, quais são as conversas, né, que essa criança tem, principalmente através das redes sociais. Isso é um quesito, acho que, fundamental. Lógico que você vai invadir um pouco a privacidade do seu filho, isso não tem como, mas para que você tenha, né, ciência do que está acontecendo. Na questão comportamental, a psicologia nos diz, né, que tem algumas, vamos dizer assim, algumas pistas, né? Por exemplo, a criança muito nova ou adolescente de determinada idade que manifesta que tece comentários sobre questões sexuais ainda que não são para a idade dele, né? Ele já sabe contar detalhes de uma relação sexual, são coisas que ele não vivenciou ainda, não deveria ter vivenciado ainda. Porque a criança, ela não tem essa capacidade de inventar ainda, principalmente até os 8 anos, ela não tem essa capacidade de inventar. Ela tem que recorrer à bagagem que ela tem. Então, se ela está te falando determinadas coisas, determinados assuntos, com detalhes, é porque ela viveu aquilo. Então, isso é importante. Outras questões, né? Se a criança sempre foi bem na escola, sempre teve notas boas, foi frequente, de repente decai o rendimento, muito. Isso é preocupante, né? Tem que ver o que está acontecendo com essa criança. Agressividade, dificuldade em receber carinho, também pode ser um indicativo, porque a criança fica com medo. Ela não sabe se aquilo ali vai ser um carinho mesmo ou se vai ser alguma coisa que vai ser prejudicial para ela. Alguns casos são raros, mas alguns casos há também as marcas pelo corpo. Porque às vezes no processo de sexualização, quando a pedofilia, quando já resultou num ato sexual, às vezes a criança acaba ficando com marcas, sangramento, isso também é muito comum, né? Então isso são, vamos dizer assim, indicadores que os pais devem estar observando nos seus filhos, tanto criança quanto adolescente. Porque também o pessoal fala muito de adolescente, mas a criança, tanto a criança quanto o adolescente são vítimas, né? O adolescente é a vítima, sempre. Nós vamos para um comercial e voltamos logo em seguida. Fique ligado. Ao longo de 28 anos de história, a Casa Imobiliária em Assis se preocupa em construir o amanhã. Esse é o maior diferencial de uma empresa que tem tradição e trabalha desde já para estar no futuro. E com parceiros e colaboradores de confiança e credibilidade, a Casa Imobiliária tem prestado um excelente serviço à comunidade, que começa na abordagem ao cliente, acompanhamento e conclusão da negociação. É dessa forma que esta sólida empresa construi uma marca que em 2015 completa 28 anos. Experiência e know-how fazem da Casa Imobiliária uma referência quando o negócio é investir no futuro. Casa Imobiliária, um bom motivo para negociar. Estamos de volta com o programa Solução e o tema é pedofilia. Gostaria que você fizesse parte desse programa. Para isso, mande um e-mail para solução@tvviena.com.br ou ligue para o telefone 3323-2739. Sugira novos temas, novas pessoas. Meu interesse é sempre provocar a cidadania. Para isso, é importante que você esteja aqui. Hoje com a professora Daniela. Professora Daniela, sobre esse tema, que é bastante chato, mas absolutamente necessário de ser discutido, eu gostaria de saber o que nós todos podemos fazer para tentar evitar ou minimizar os problemas gerados em virtude da questão da pedofilia.
Então, é fundamental a observação da criança e do adolescente, né? Isso é fundamental para qualquer ser humano, observar os comportamentos, observar também quem nós convidamos para a nossa vivência cotidiana, né? Quem faz parte da nossa família, quem convive dentro da nossa casa. Isso é fundamental, vamos dizer assim, esse cuidar, né? Essa observação. E também penso que é importante a gente sempre estar revendo os nossos conceitos, né? Isso sempre está reconsiderando as colocações que nós fazemos sobre nossos filhos, sobre a educação deles, sempre está fazendo esse acompanhamento sistemático, isso é fundamental também. Sim. E penso também que sempre ter uma relação mais aberta, né, um diálogo mais aberto em família, para que a criança tenha liberdade para vir, para te contar se acontecer alguma coisa, ou o adolescente, né? Porque às vezes as vítimas, elas não colocam para os pais porque elas têm medo, porque elas têm receio e ficam sendo agredidas durante muitos anos, né? Então isso é fundamental, essa observação, esse cuidado. E também na ótica da prevenção, né, vamos dizer assim, para evitar que isso aconteça, né, nós que trabalhamos aí vinculados a escolas, né, sempre bom as campanhas, né, nos projetos sociais também as campanhas divulgando o que é pedofilia, né? Eu acho que isso é importantíssimo. O Disque 100 também pode ser utilizado? Isso, o Disque 100 também é um instrumento de defesa, porque o Disque 100 ele vai ser, vamos dizer assim, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos e ele vai ser um dispositivo que ele vai verificar a ocorrência. Né? Então, o Disque 100, qualquer cidadão pode ligar, não vai ter registro do seu nome, nada, e vai ter os dados, né? Precisa ter informação de dados, e aí a equipe que é responsável no município vai verificar e vai tomar as medidas cabíveis. O Disque 100 é importantíssimo. Muitos dados que nós discutimos aqui foram com base no Disque 100, nas denúncias do Disque 100, então é um instrumento também de registro das informações. Legal, então o combate não é só da polícia ou das autoridades, o combate é nosso, essa é uma guerra nossa, não é, doutor? Isso mesmo. Bom, para terminar, uma pergunta que eu acho bastante importante, né? Quem é assistente social? A gente às vezes fica com aquela figura na mente que ela vai auxiliar a família, ela vai auxiliar com uma bolsa, uma assistência, enfim, uma cesta básica. Quem é assistente social na nossa sociedade? O assistente social ele é um profissional fundamental na sociedade. Sempre que há violação de direitos, torna-se mais fundamental ainda. Como nós estamos falando de pedofilia, nós temos muitos assistentes sociais que trabalham com pedofilia, que trabalham com as famílias, que trabalham com as vítimas, porque a família é muito afetada nesse processo também, né, quando tem um caso de pedofilia. Essa imagem que nós temos do assistente social, entregando uma cesta básica ou vinculada ao Bolsa Família, ela está, né, assim, a gente tentando mudar essa imagem, porque o serviço social não se esgota nisso, é uma profissão fundamental para a defesa dos direitos da sociedade contemporânea. Legal, eu adorei discutir o tema, bastante difícil, mas como dito, necessário. Gostaria de convidá-lo mais uma vez para estar aqui conosco. Este é o programa Solução e meu nome é André Zanotti. Estivemos hoje aqui com a professora Daniela Santiago, que é coordenadora na Unip, ela também é assistente social na Prefeitura de Quatá. Muito obrigado por sua presença. Espero vocês no próximo programa. Um grande abraço.